Meus irmãos e irmãs, nós estamos na quarta-feira, dia 14 de junho, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vir abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, neste encontro diário com a palavra do Senhor, uma forma de espiritualidade, uma forma de alimentar a nossa vida de fé. Como é bom podermos ler, escutar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus para poder entender que a palavra de Deus ela é muito presente na vida de cada um de nós e pode nos orientar. No Evangelho de hoje, Jesus então, ele está dizendo a seus discípulos: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Interessante essa expressão de Jesus. Provavelmente se pode pensar ou ensinar de uma forma errada de que Jesus veio para mudar aquilo que já existia, portanto se pode considerar Jesus um subversivo, pode-se considerar Jesus talvez como um grande revolucionário que veio para poder mudar as grandes estruturas. E na verdade Jesus pertenceu a uma religião, a religião judaica. Ele viveu plenamente a sua religião e, se nós pensarmos bem, Jesus interpretou aquilo que de fato sempre existiu no Antigo Testamento e nas suas próprias palavras, nos seus próprios ensinamentos. Então, Jesus aqui no Evangelho, ele deixa bem claro para os seus discípulos que ele não veio para poder mudar ou abolir a lei, os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Assim também, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje pode nos ensinar em nossa vida que ao lermos a palavra de Deus, ao nos depararmos com a doutrina da igreja, com a tradição da igreja, muitas vezes podemos acompanhar por aí grupos que tentam mudar a essência daquilo que é a Sagrada Escritura para nós e a tradição da igreja para nós, sempre interpretando ao seu favor, ou seja, para conveniência própria. Muitas pessoas que se sentem desconfortáveis com os ensinamentos da palavra de Deus e da própria tradição da igreja, portanto querem mudar de uma forma, fazer uma interpretação errada, uma interpretação deturpada daquilo que é a própria essência desses séculos de história do nosso cristianismo. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao vermos hoje o exemplo de Jesus que diz: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento, nós possamos pensar também o que nós acreditamos hoje de fato na nossa igreja, na nossa religião. Nós sabemos o que a nossa igreja ensina, nós sabemos interpretar o que a nossa igreja ensina no que diz respeito à própria Sagrada Escritura que ela proclama para nós, a própria tradição que ela nos dá, para que nós não percamos a nossa essência daquilo que nós recebemos por meio dos apóstolos. Então, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje possa nos ajudar a poder olhar, mergulhar para aquilo que nós já conhecemos na vida da nossa igreja. E conhecendo a nossa igreja, conhecendo o seu magistério, conhecendo a sua doutrina, o modo como ela ensina a palavra de Deus, que é comum a todos nós, possamos encontrar nela realmente a interpretação da nossa própria vida. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.